Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Neste vídeo vamos falar então sobre a África e quanto ao apartheid, né? Então, que aconteceu no caso na África do Sul, que é um país da África. Então, nós vamos entender então como é que foi esse processo e como que atualmente, né, se encontra aí as pessoas que vivem nesse país, quanto ao preconceito interracial, tá bom? Vamos lá então? Olha só, então perguntas para reflexão aqui, ó. Vocês sabem onde fica então o continente, né, ou o país África do Sul? Então o continente é na África, né, mas onde é que fica a África do Sul? O nome já é sugestivo, né? Fica na África, fica no sul do continente africano. E já ouviram falar então no apartheid? Vamos entender então um pouco mais a fundo. Sabem quais foram as consequências desse regime político para o continente africano? E também, você já passou ou conhece alguém que já passou por alguma situação de preconceito? Então vamos entender isso aqui então e responder a essas questões, tá bom? Muito bem. Então o apartheid então foi uma segregação, né? Assim como teve uma herança colonial de divisão entre os povos inferiores, segundo os europeus, né? E os povos superiores, que seriam os colonizadores europeus, houve um preconceito contra brancos, de brancos contra negros, ok? No caso da África do Sul. Então olha aqui, ó, todos os colonizadores de um modo geral são europeus. Então cada parte da África então, foi colonizada por um dos povos europeus que exerceram sua supremacia branca, de um modo geral, sobre a população de um modo geral negra. Nem todos na África são negros, tá bom? Exemplo, no norte da África, né, a maioria é branca, não é negra. Mas enfim. Então o que significa então o apartheid? Vamos ver aqui então. Então, apartheid é uma palavra, né, que veio lá do afrikaner, com a língua africana, mas veio derivado, então, do holandês, né? Então, o primeiro-ministro, ou um dos ministros aqui da Holanda, né, ele foi o que propôs essa palavra aí, né, de separação, ou seja, segregação entre raças, no caso, etnias, né? Nem existe diferentes raças, só para a gente entender, que existem etnias humanas. Mas, enfim, entre negros e brancos, no caso da África do Sul. Isso ficou conhecido, então, como o apartheid, né? Então, Daniel François Malan foi o primeiro a propor isso daí, então, em 1948, ok? Muito bem. E, por exemplo, olha só, na África tinha, por exemplo, áreas só para brancos e áreas que tinham que ser só para negros. A área como um banco público ali, né, para brancos, e os negros não podiam sentar nesse banco, e assim por diante. Você vê que houve uma separação mesmo, uma divisão da sociedade. Mas claro que teve casos muito mais graves do que isso aqui, né? Houve conflitos, mortes, né, de pessoas que desobedeciam de alguma forma essas regras, né? E acabaram então sofrendo consequências, né? Os negros. Então é uma segregação racial mesmo, né? Ok? Então olha só, o apartheid então foi um regime, melhor dizendo, né, de segregação racial que vigorou na África do Sul quando? De 1948 até o ano de 1994, e correspondia então ao racismo como política institucional do Estado. Então, era o poder público, né, que estimulava o racismo, diferenciando então direitos e deveres da população. Por exemplo, os brancos tinham seus privilégios e os negros tinham que ficar então com as partes inferiores, né, como por exemplo escolas piores, hospitais piores, enfim, ok? Então isso tudo, claro, tem a ver também com a herança colonial de preconceito, de supremacia branca. E no Brasil, será que você também tem? Sabemos que tem preconceito no Brasil ainda, mas é um preconceito mais velado, né? Então devemos combater isso daí também, ok? Então aqui temos, né, os primeiros movimentos aí, olha só, anti-apartheid. Mas antes disso, nós vamos entender uma coisa aqui. O que o apartheid gerou de leis no país? Olha aqui, ó. Proibição do casamento interracial, obrigatoriedade do registro da raça na certidão de nascimento, proibição do negro de comprar terras e proibição também de fazer greves. Imagine, né? Você tem um monte de proibições para negros. O branco seria livre, né? Então, esse, claro, gerou muitas revoltas. Como, por exemplo, também aqui, ó, a divisão dos serviços públicos, né? Escola para branco, escola para negro, hospital, praças, assim por diante. Assim como também a necessidade de possuir um passe, o negro tinha que carregar um passe, um documento, para poder ir e vir. Então, isso era um problema. E proibição também de votar. O negro não podia votar. E também eram obrigados a morar em áreas de residências separadas, que eram chamadas então, de bantustões, que são aqui mostrados no mapa, tá bom? Muito bem.
E só para ir encerrando aí, né, teve então os movimentos então, de anti-apartheid, né, foram aflorando com o tempo na África do Sul, e o principal líder dessa revolta, né, para tentar trazer a igualdade, foi o Nelson Mandela, que inclusive ganhou um prêmio Nobel da Paz quando saiu da prisão, né, e se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, e ele ganhou esse prêmio Nobel da Paz em 1993, ok? E claro, o povo da África do Sul até hoje está lutando ainda, né, contra o preconceito interracial, não mais do Estado, né, oficial, mas sim um preconceito velado ali e tudo mais, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o nosso próximo encontro.